Olá, turma de nono ano, tudo bem? Vamos explorar o nosso novo material. Espero que você tenha recebido e teve um tempo viável para isso e folhear seu livro, verificar quais são os assuntos que vamos explorar. Então vamos aí ao nosso primeiro assunto, reportagem, tá certo? Então está aqui o nosso novo material, espero que você realmente tenha já explorado de maneira prévia, ok? Então, gente, reportagem. Nesse caso aqui, vamos explorar a reportagem como sendo um gênero que também poderá apresentar opiniões, ok? Então, vamos lá. A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação. Então, a reportagem, podemos verificar aí a sua presença em jornais, esses jornais impressos ou televisivos, revistas, televisão, até coloquei de maneira redundante, mas aí, jornais também, né? Na TV, internet, rádio e dentre outros, ok? Então, o repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Então, como está abordando temas da sociedade em geral, é muito importante que você observe que na reportagem, como é um gênero jornalístico, vai trazer fatos. E diante desses fatos, o jornalista poderá se posicionar de maneira implícita ou explícita, tá certo? Então, é muito importante identificar o fato e, a partir do fato, ver qual foi o argumento que ele colocou lá para sustentar essa opinião dele, certo? Essa parcialidade momentânea não, essa parcialidade que foi apresentada aí no corpo do texto, tá certo? No corpo que veremos mais adiante. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Essa opinião, ela, a partir de um texto informativo, já é nata, certo? Você se deparou com uma informação e, a partir de então, você começa a construir a sua opinião quase que automaticamente, ok? Você pode aprovar ou não o que foi exposto. Então, a reportagem ela pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Esse último ponto é o que nós devemos prestar mais atenção e verificar isso no texto que será explorado na sua atividade. Ok? Então vamos lá. Expositivo e informativo. Ele será expositivo porque expõe sobre um determinado assunto, tendo aí o intuito principal de informar o leitor. Ele está expondo um assunto, está informando a respeito desse assunto, ok? Então, como eu disse, a partir daí você já começa a formar sua opinião. Pode também ser textos, a reportagem pode se apresentar em textos descritivos e narrativos. Por que descritivo e narrativo? Porque vai apresentar aí, poderá ter esse texto uma descrição narrativa, ter uma descrição desses fatos de acordo com o tempo, espaço e personagem, apresentando aí uma sequência. Tudo bem? E por fim, é um texto opinativo, certo? É o que nós vamos explorar nesse exato momento, nessa versão aí de texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Ele vai apresentar um fato e, com a ajuda vai apresentar um fato contendo aí dados, registros, vídeos, citações de especialistas. A partir daí vai apresentar sua opinião de maneira implícita ou explícita. Geralmente são textos mais longos. Opinativos geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, ok? A estrutura da reportagem, ela vai se apresentar da seguinte maneira.
ela vai ter aí a manchete, certo? Que podemos chamar aí de título principal, podendo ter aí o texto secundário. As reportagens, tal qual são as notícias, podem apresentar 2 títulos. Então, como você pode observar, então fique atento aí, ela pode apresentar um título principal e um secundário. Um principal e mais abrangente, chamado aí de manchete. Outro secundário, uma espécie de subtítulo, ele será mais específico, tá certo? O lead, olha, o lead ele vai apresentar um resumo do que será exposto no corpo do texto, tá certo? E ele vai corresponder o quê? Ele vai corresponder aí os primeiros parágrafos. Então, os primeiros parágrafos será o que chamamos aí de lead, ok? Os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Podemos até, de certa maneira, temos aí a manchete, que vai chamar, uma manchete impactante, que vai chamar a atenção do leitor, e o lead, obviamente, que vai colocar de maneira bem resumida para despertar mais ainda a atenção do leitor, fazendo com que ele fique curioso e venha a conhecer o restante do conteúdo apresentado naquela reportagem, ok? Então, portanto, o lead pode ser considerado uma espécie de resumo, de onde as palavras-chave serão apontadas. O corpo do texto, o desenvolvimento do texto sem perder a vista do que foi apresentado na lead, ok? Então, nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente. Como logo no início, o lead apresentava aí de maneira resumida, já no corpo do texto, ela vai detalhar o que apresentou de maneira resumida no início, ok? Nos primeiros parágrafos. Quais seriam as características da reportagem? Texto em primeira pessoa e terceira pessoa, presença de títulos, temas sociais, políticos e econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto, onde temos aí a presença de citações dos envolvidos no fato, certo? Ou até mesmo o discurso direto de quem está opinando sobre o assunto. E indireto, onde poderá ser feita a transcrição das citações, a famosa abre aspas, ok? Objetividade e subjetividade, cabendo aí interpretações, certo? Fazendo comparações, se for objetividade. Linguagem formal, não podendo ser aí fugir da formalidade, sempre dentro da formalidade, respeitando aí a norma culta. Os textos assinados pelo autor, tá certo? Não podemos esquecer que a reportagem ela está trazendo fatos, ok? Então, e ela será extensa. Então, por isso, ela vai apresentar documentos, dados estatísticos, tabelas, tudo bem? Agora, vamos aqui, gente. Na reportagem, como nós vimos anteriormente, logo no início, claro. Logo no início que vimos aí que ela vai trazer fatos. Mas o que seria fato? O fato é uma coisa que aconteceu e pode ser comprovada de alguma maneira através de algum documento, números, vídeos ou registro, tá certo? Então, fato é aquilo que realmente aconteceu. É aquilo que não pode fugir, é aquilo que não está fugindo da realidade, é aquilo que está dentro dessa realidade, tá certo? Não pode ser algo, o fato não pode ser colocado lá como algo surreal. Ah, professor, o surreal só não pode? Pode, se aquele surreal estiver aí sendo colocado como uma opinião. E o que seria opinião? Opinião é uma interpretação do fato. Você tem o fato. Teve contato com ele, a partir daí você vai apresentar uma opinião. Imagine aí. Caneta vermelha. Não vou falar azul não, para não gerar aquela música que vocês já conhecem, tá certo? E sei que vocês gostam e até deve ser a escolhida do toque do celular de vocês ou despertador. Então vamos aí. Caneta vermelha. Quem escreve com a caneta vermelha tem a letra linda, tem a caligrafia linda, certo? Pronto, eu tenho uma caneta vermelha e eu escrevo. Eu tenho uma caligrafia bem mais, assim, podemos dizer assim, bem mais linda do que com outras cores. Então, como vocês podem ver, um fato,
uma caneta de cor vermelha. A minha opinião é que, quando eu escrevo com caneta vermelha, a minha caligrafia ela tende a ser melhor. Isso seria uma opinião, tá certo? Então, tome cuidado. Você vai se deparar com o fato, e a partir do fato, esse jornalista poderá apresentar a sua opinião implícita ou de maneira explícita. Certo? Então, a opinião é uma interpretação do fato, ou seja, um modo particular de olhar o fato. Esta opinião pode alterar de pessoa para pessoa devido aos fatores socioculturais, tá certo? Então, você pode se deparar com um fato, uma outra pessoa tem uma pessoa tem uma opinião e você apresentar uma opinião totalmente divergente da dela, o que é comum, certo? E, obviamente, que é normal. Vamos aqui, vou apresentar um fato para vocês. Como vocês podem se deparar aqui, ó. Notícias do STF. Quarta-feira, 11 de abril de 2007, STF reafirma que barcos e aviões não pagam IPVA. Imagine aí. Você é alguém que possui aí um chevetinho, e esse chevetinho ainda está pagando IPVA. Agora, uma pessoa, você está... Nada contra, certo, gente? É só um exemplo aqui. Obviamente que a essas alturas o Chevette não paga mais IPVA devido à idade, tá certo? Então, embarcações e aeronaves não devem pagar imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Muito lindo, né, gente? Imagine aí, tire as suas conclusões desse fato aqui. Aviões, iates, barcos, certo? Aliás, barcos, se inclui aí... os iates incluem como barcos, claro, obviamente. Eles não pagam IPVA, certo? Você só possui um carro, digamos aí, você só possui um carro porque você não possui um iate. Você não tem condições, digamos aí, um exemplo. Digamos que você não quer gastar dinheiro com um iate que é muito caro, prefere com um carro. Mas aí o carro paga IPVA, paga seguro, paga isso, paga aquilo. E quem possui um avião, um barco, ele não paga. Você está diante de um fato. Qual seria a sua opinião diante desse fato? Certo? Qual seria a sua opinião? Percebeu aí? Alguém da turma poderia dizer assim, eu concordo. Eu tenho um barquinho lá em casa, eu não queria pagar IPVA não. Não tem nem água, o açude está seco. O açude, olha aí, viu, gente? Deixa registrado aqui a questão regional, tá bom? Eu tenho um veleirozinho, não queria pagar IPVA não, acho justo. Aí já outro, assim, seria justo sim, porque quem possui um barco, quem possui um avião tem mais condições que quem possui um automóvel que paga IPVA. Ou então não é IPVA para ninguém. Então, obviamente que isso vai divergir bastante de um para outro, tá certo? Então, coloquei só isso aí, uma decisão do STF, tá certo? Supremo Tribunal Federal, em que reafirma que barcos e aviões não pagam IPVA. Eu queria imaginar qual seria o valor de um IPVA de um avião ou de um barquinho aí. Um barquinho assim, um iatezinho no valor de R$500 mil. Imagine aí qual seria o valor, tá certo? Então, coloquei isso aí, gente, para vocês refletirem um pouco. Obviamente que durante a nossa aula online, vamos debater um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Então, na nossa aula online, iremos debater um pouquinho mais sobre o que eu acabei de apresentar para vocês, ok? Espero que vocês estejam com a língua bem afiada para falar sobre isso, ok? Então, turma, tchau. Até logo mais.